Oi, gente! Hoje eu queria comentar com vocês uma coisa bastante interessante que tem acontecido com a maior parte dos meus amigos e comigo também. Você tem sentido que o seu dia está rendendo cada vez menos? Que ele chega ao final e você não deu conta de metade das tarefas que você tinha que dar conta? Tem acontecido com você de algumas coisas serem tão chatas e tão complexas dentro aí da conjuntura que a gente está vivendo, que você vai postergando ela dia após dia, porque você não sabe nem mesmo por onde começar? Se isso tudo tem acontecido com você, eu vou te dizer outras coisas que também estão acontecendo. Cada vez que o dia termina e você acha que não rendeu o que deveria, ou de fato não deu conta de tudo que deveria ter dado, tem umas vozinhas internas que falam assim: lembra? Sua mãe sempre disse que você não termina o que você começa. Você não é bom o suficiente para essa conjuntura que está aí, você não vai dar conta, as coisas estão cada dia mais difíceis e você vai dormir pressionado por essas vozes internas, por essas dúvidas sobre você mesmo e acorda no dia seguinte mais tenso ainda e começa a ter pensamentos assim: tá muito difícil, talvez seja melhor desistir, isso está muito difícil para mim, eu não sei mais o que eu fazer, o que eu vou fazer para dar conta disso, etc, 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 etc. Por que eu sei disso? Porque eu tenho estudado muito esse assunto. E esse assunto é estudado também por diversos psicólogos, por diversos neurocientistas e até mesmo por empreendedores como o Francesco Carrillo, que é um italiano que é especialista em gestão do tempo e produtividade. E ele, ao estudar isso, ele descobriu uma coisa muito interessante. O cérebro da gente funciona melhor quando ele é desafiado por pequenos intervalos de tempo. Ou seja, se você, ao invés de se desafiar a dar conta de uma imensa tarefa que vai demorar 4 horas, você dividir essa tarefa em períodos menores e ir dando conta dela em períodos de meia hora e der um pouquinho de tempo de intervalo, você vai se sair melhor. E isso, gente, é muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento realmente de muita tensão, de muita ansiedade. Eu tenho uma amiga que me ligou ontem. Ela está fazendo uma grande transformação na vida dela. Na verdade, ela está saindo de uma área onde ela era consagrada e entrando numa área completamente nova, onde ela vai ser mais feliz. Mas ela me ligou e ela estava falando que ela está tão ansiosa com tudo que está acontecendo, que ela fica o dia inteiro com a televisão ligada. Ela fica o dia inteiro com a internet ligada para tentar adivinhar o final de tudo isso, chegar ao final, pensando no que vai ser do final, etc e tal. Quando ela acabou, eu falei: mas amiga, você está fazendo tudo isso e está dando conta de fazer a sua empresa, está dando conta de definir todas as questões que você tem que definir, de organizar tudo que você tem que organizar bonitinho? Ela falou: claro que não, é por isso que eu estou te ligando, eu não estou conseguindo fazer nada. E eu dei para ela o mesmo conselho que eu vou dar aqui para vocês, que é o que eu tenho feito, usado o material desse italiano, Francesco Carrillo. Ele, quando ele detectou que o nosso cérebro funciona melhor exigido por pequenos intervalos de tempo, ele tinha na casa dele um timer desse de cozinha, que antigamente eles tinham sempre o formato de um tomate, né? Então aquele timer marcava 25 minutos e ele começou a fazer uma experiência que deu certo e deu ao método o nome de método Pomodoro. Isso foi final dos anos 80 e ele viu o seguinte: se você acordar, listar todas as atividades que você tem que fazer, começando por ordem de prioridades, começar a atacar por ordem de prioridade, mas ao invés de simplesmente atacar, vou fazer isso, você fixar durante 25 minutos, que era o período do timer e foi o período que ele, no método dele, achou que devia aconselhar, eu vou me dedicar a essa tarefa sem me dispersar. Não vou falar com ninguém, não vou deixar que ninguém me interrompa, eu vou me focar nisso aqui 25 minutos. Ao final de 25 minutos, você para e dá 3 a 5 minutos de descanso para o seu cérebro. Vai tomar um cafezinho, vai regar uma planta, vai falar com alguém que seja necessário, etc e tal. Volta para a mesma tarefa, mais 25 minutos, até você terminar aquele assunto. Até aquele assunto estar fechado dentro da sua cabeça, dentro de você. Dessa forma, o cérebro não vai se sentir tão exigido a começar uma atividade complexa, que vai demorar horas, vai demorar dias, eu não sei por onde eu vou começar. Eu vou começar de 25 em 25 minutos. Esse método é um sucesso desde que ele foi
desde que ele começou, desde que esse italiano, que é especialista em gestão de tempo e produtividade, escreveu o livro dele, chamado Método Pomodoro. De lá para cá, esse método é um grande sucesso. Milhares de pessoas passaram em concursos usando esse método, milhares de pessoas mudaram as suas vidas usando esse método. E ele é fabuloso para o momento que a gente está vivendo, e principalmente para nós mulheres, que além de ser competentes no trabalho, queremos também ser felizes no nosso lar, ter tempo para nossa família, ter tempo para malhar, para cuidar da gente. A gente sabe, né? Se a gente conseguir pegar isso e colocar num método que pegue o nosso tempo e otimize esse tempo, não vai ser uma maravilha? É claro que você não pode ter rigor. Você não pode chegar numa reunião que está sendo promovida fora do seu escritório e falar, olha, eu só tenho 2 pomodoros para falar aqui com vocês. Não é isso que se pretende. Mas numa reunião que você promove, você pode sim estudar melhor o tempo que cada atividade exige realmente para que dê certo. E não o tempo que a gente gasta inutilmente numa atividade. Ou seja, se uma atividade pode ser feita em 25 minutos, se você organizar a sua vida dentro desse método, você vai dar conta dela em 25 minutos e não em 50 como antes você dava. Por exemplo, as reuniões, quando forem promovidas por você, elas podem ser promovidas em 2 partes. Você deu um cafezinho no início, conta 25 minutos ou 30, pode esticar um pouquinho. Contou, oferece mais um cafezinho para as pessoas que estão na reunião, conta mais 25 minutos. Olha, isso também já está comprovado. Mais de 2 pomodoros, mais de 50 minutos, 60 no máximo, toda reunião se torna repetitiva. E é isso que esse método também ajuda, a agilizar a nossa percepção do tempo exato que cada atividade precisa e diminuir a procrastinação, diminuir o tempo que a gente gasta pelo nada, diminuir o tempo que a gente se desfoca e mais. Permite que a gente tenha mais agilidade. O cérebro não fica acovardado diante de uma tarefa. Ai meu Deus, não sei por onde eu vou começar, é muita exigência. Ele sabe, eu tenho 25 minutos para que dar conta daquilo, depois eu vou descansar mais 25 minutos. Ele aconselha que ao final de 4 pomodoros, ou seja, 100 minutos, né, de atividade, na 4ª vez que você estiver fazendo a unidade Pomodoro, você se dê de 15 a 30 minutos para dar um descanso maior para o cérebro. E ele diz isso, quanto mais você focar e descansar, mais você vai desenvolver a sua agilidade em resolver problemas e em resolver questões. O meu conselho para você é que você siga exatamente como ele manda nas primeiras semanas. De 7 a 20 dias você vai estar craque. E aquela vozinha que dizia que você não era de nada, etc e tal, que você vai deixar lá ela falando, não briga com ela não, deixa ela lá falando sozinha, você vai voltar para ela depois e vai dizer, olha, eu tenho uma boa notícia para você, eu não tenho mais esse problema não, olha aqui como eu tô fera, olha como eu tô produzindo legal e dando conta de um monte de coisas que eu achei que eu não ia dar conta. Eu acho que agora você devia mudar seu discurso. Brincadeira assim com você mesmo, que vai ser muito bem-vinda do ponto de vista psicológico. Depois que você dominar isso, que demora de 1 semana a 20 dias, depende de como você vai desenvolver isso, você pode adaptar o método. Deu 25 minutos, mas mais 10 minutos e eu acabo essa atividade. O seu Pomodoro, ao invés de 25, vai ter 35 minutos. Tem gente que diz que a sua unidade de foco é 1h30 e que só para depois de 1h30. Isso é de cada um. O conselho que eu dou é o seguinte, gostou do método, quer aplicar? No início, aplique exatamente como o autor falou, fica mais fácil para a gente se organizar e dar conta. E se você quiser conhecer um pouquinho mais desse método, clica num botão que deve ter aqui embaixo, se cadastra na minha página que você vai poder baixar o PDF e vai poder conhecer um pouquinho mais da história desse cara que é muito interessante. Agora, se você já é cadastrado, é só você ir lá na nossa página, baixar o PDF e começar hoje mesmo a construir uma nova relação com o tempo. Uma relação onde você vai pensar, o tempo trabalha a meu favor, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Muita calma nessa hora, ok, gente? Beijo, vejo vocês na próxima.